Bom dia para vocês, que Jesus nos abençoe neste dia maravilhoso que Ele nos faz e agradecemos a Ele pelo respirar, né, de mais uma oportunidade, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e, e vamos hoje para a palavra do Senhor na continuação do jejum, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 40 e 41. E está escrito: E voltando para os discípulos, achou-se dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oremos. Pai, te agradeço pelo início da leitura da sua palavra neste momento. Queremos pedir a Ti que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria no entendimento da Sua palavra, que possamos guardar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que nós venhamos, Senhor, a cumprir a Sua vontade aqui na terra, para que nós possamos entender o que o Senhor deseja através de nossas vidas, nos ensina cada dia, nos orienta, nos guia, e assim, Senhor, andaremos confiante em Ti, totalmente dependente do Senhor. Se eu possa estar abençoando esse momento da palavra, e assim, a cada ouvinte, Senhor, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Falaremos sobre a importância da disciplina do jejum. Então, o que é a disciplina, né? A disciplina, ela é uma conduta que assegura o bem-estar do indivíduo. Então, a disciplina na nossa vida é muito importante para várias áreas, né? Referente à saúde, no cuidado, precisamos buscar a disciplina em se alimentar melhor, em ter uma boa saúde física, fazendo um exercício, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente, das coisas que a gente ouve, né? Das coisas que a gente muito fala também. Então, a disciplina na nossa vida é importante para muitas coisas, para o trabalho, para a educação dos filhos, para a comunhão também com os cônjuges no lar, e para várias situações. E assim também na nossa vida espiritual com Deus. É muito importante essa disciplina, porque o jejum, ele também é uma oferta de sacrifício. E eu quero falar que quando a gente propõe assim, a jejuar por 3, 4, 5, 6, dependente do tempo, que nós venhamos a ter a disciplina para cumprir do início e ao fim. Por isso que a disciplina ela é muito importante. E quando nós jejuamos com disciplina, nós alcançamos novas experiências e maior intimidade com o Pai, que nos faz conhecer a sua vontade a nosso respeito, a respeito da obra que Ele tem conosco, a respeito de sua vontade nas nossas vidas. Então, é muito importante. Lá em Amós, no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando nós nos disciplinamos em cumprir o tempo, é que nós propomos em jejuar para o Senhor, para buscar mais intimidade com Ele, com certeza o Senhor estará ali nos dando experiências maravilhosas e também nos fazendo conhecer ali a sua vontade e revelando os seus segredos, assim como diz Amós. O exercício de jejum, ele nos traz a disciplina espiritual. Então, quando nós nos abstemos da carne, né, no caso de comer, de beber, da vontade que a gente tem neste período, o nosso propósito ele vai refletir em nossa vida espiritual. Então, é muito importante nós buscarmos esse exercício do jejum, porque quando nós buscamos a mortificar a nossa carne, a gente também consegue refletir essa abstenção de muitas coisas que pode nos afastar do Senhor e nos leva para junto, né, dessa disciplina também espiritual. Eu digo no sentido de orar mais,
né, de ter a leitura da palavra, examinar as escrituras. Então, quando nós nos disciplinamos num período de jejum e cumprimos, aí nos achegamos a Deus e essa disciplina vai se repetindo, né, todos os momentos. E o processo é crescimento, é melhorarmos cada dia mais. Então, os nossos pensamentos estarão mais voltados para os interesses do espírito, uma vez que as nossas necessidades primordiais e básicas, né, estão controladas. Então, quando nós conseguimos ter disciplina e controlar o momento de fome, o momento de sede, os nossos pensamentos ficam mais voltados para as coisas espirituais. E aí nós cumprimos aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Então, é preciso sermos também persistentes e determinados, né? Que possamos buscar a persistência, a determinação, em jejuar, em orar, estar diante do Senhor, e assim nós com certeza venceremos batalha. Como nos lembra Efésios, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, os príncipes das trevas, contra as coisas espirituais. Então, é muito importante nós estarmos sempre diante do Senhor. Assim como nós temos feito toda manhã, a maioria de vocês, né? Precisa buscar mais essa disciplina também, em estar junto aí, jejuando, orando, né? E isso muito fala de cada um de nós. É preciso sermos dependentes, persistentes e determinados para esse momento. Então, a disciplina no jejum também, ela nos ajuda a deixarmos os nossos hábitos, que para nós parece até importante, que pode até preencher o nosso dia, né? E ao preencher o nosso dia, a gente acaba perdendo tempo com outras práticas e deixamos até mesmo um pouco de nos dedicarmos ao Senhor. Então, a disciplina no jejum nos ajuda a deixar alguns hábitos. E um desses hábitos que roubam o nosso tempo com Deus é o momento que nós comemos demais. E muitas vezes sem fome. Ficamos ali, né? Ingerindo as coisas sem muita necessidade. É um momento também em que nós acabamos dormindo demais, até passamos do tempo necessário, que é para o nosso corpo estar descansando, né, no momento de dormir. Então, são hábitos que a gente vai levando todos os dias e deixamos o melhor momento, que é aprender a palavra do Senhor, ler a sua palavra, as suas escrituras, e nos fortalecemos espiritualmente. O outro também é assistir TV em excesso, né? Talvez muitos de nós não façamos por conta de trabalho, muitos não fazem por conta de trabalho, mas há muitos que acabam, né, também realmente tendo ali o excesso de assistir TV, e muitas vezes são coisas que nem edificam as nossas vidas. E também temos ali e outras práticas que nós podemos entender nas nossas vidas, né? Colocamos, às vezes, os afazeres de casa na frente do momento de buscarmos ao Senhor. Então, é necessário nós buscarmos a disciplina. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, perdão, que nós lemos, do versículo 40 ao 41, fala de um grande momento e um momento muito especial e importante na vida de Jesus, onde Jesus convida os seus discípulos para passar esse momento com ele, um momento em que ele se sentia só, um momento em que ele se sentia muito mais ainda com a necessidade de buscar a Deus, de se chegar junto a Deus e buscar força ali para ele continuar perseverando no seu propósito, né? Não desistir, não desanimar. Momento em que ele está no Getsemane, momento que ele está próximo de ser preso, e ali também julgado, crucificado e morto. Então, esse momento que tudo antecede, que Jesus já estava ciente. Jesus, ele chama os seus discípulos para estar junto com ele nesse momento, para orar, para vigiar. E ele repreende os seus discípulos, porque nem por pouco tempo eles estavam ali jejuando. Por conta de quê? Provavelmente por conta da vigilância, provavelmente por conta também da disciplina, né, de entender que aquele momento era um momento de guerra espiritual, momento em que Jesus estava angustiado. E no verso 40, como nós lemos, né, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo.
Por isso que quando nós buscamos a disciplina em estar diante do Senhor com propósito, nós não falhamos, mas não podemos deixar que as situações ao nosso redor venham nos impedir de cumprir o propósito que nós resolvemos no nosso coração com Deus. E ali Jesus chamou eles para a companhia, para vigiar, para orar, e ele fala, então, nenhuma hora pudesse vos vigiar comigo. E assim, muitas vezes, nós propomos em orar em determinado tempo, e por conta da falta de disciplina, nós quebramos no meio. Vou jejuar 6 horas hoje. Aí passou-se 3 horas e meia, acontece alguma coisa, você vê que naquele momento algo que apareceu é muito mais importante, você quebra, né? Tem coisas que realmente nos acontece nesse período que é importante, mas é necessário buscarmos a disciplina no Senhor para entendermos se realmente nós vamos persistir e sermos determinados naquele momento ou se realmente precisamos encerrar naquele período. Então, a disciplina no jejum ele é muito importante. O versículo 41 fala, vigiai e orai. Então, o Senhor chama a atenção dos seus discípulos, vigiar e orar. É buscarmos um tempo, né, precioso, é buscarmos aquele tempo que realmente nós vamos cumprir o que nós propomos com Deus, para que não entreis em tentação. E ele fala, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes deixamos que a nossa carne, o nosso desejo, ali os nossos pensamentos venham tomar conta naquele momento, e aí quebramos o jejum. Então, meu foco nesta manhã é a disciplina. A disciplina ela é muito importante. Então, existem práticas em excesso que a gente acha que é importante, mas sem perceber, acabam fazendo parte da nossa disciplina e a gente deixa, né, muitas vezes a desejar aqueles que combinamos com o Senhor. Então, como se livrar disso, né? Como buscar mais a disciplina e livrar desse momento de quebras que às vezes a gente tem. Então, a disciplina, na prática do jejum, assim como nós alcançaremos também, né? Com a disciplina, na prática do jejum, nós alcançamos o domínio sobre os nossos impulsos. Então, é importante lembrarmos que lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, está escrito: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, aqui Provérbios nos lembra que melhor é aquele que domina o seu espírito. E eu fui buscar a palavra espírito aqui no grego e no hebraico, neste Provérbios, nesse verso 32, espírito não fala sobre exatamente o espírito que vai voltar para Deus, mas fala sobre justamente sobre emoções. O espírito aqui simboliza exatamente quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação. Sabe, é dominarmos o nosso espírito no momento que a gente está agitado, no momento que a gente está com aquela animação toda em determinada situação. Espírito aqui fala sobre entusiasmo, fala sobre temperamento, fala sobre raiva, fala sobre o sentido de paciência, de preocupação. Então, quando Salomão fala aqui a respeito de provérbios, e o que domina o seu espírito, né, também é melhor do que o que toma a cidade, fala sobre a gente dominar as nossas preocupações, o espírito traz esse sentido aqui, as nossas amarguras, o momento de descontentamento, impulsos irresponsáveis ou incontroláveis e também dominar ali a nossa sede de emoções e desejo. Então, por isso que é necessário a disciplina no jejum nos faz dominar os nossos impulsos. E aqueles que confiam em Deus são ali conservados em paz, como nos ensina Isaías, capítulo 26, verso 3, fala que quando nós confiamos em Deus, Deus ele nos conserva em paz, e no nosso firme propósito. Então, no propósito de fazer o jejum, quando nós nos propomos em separar aquele momento para Deus, o Senhor ele nos conserva em paz. E aí a gente vai aprendendo a dominar o nosso espírito. Então, Jesus, ele era disciplinado, né? Jesus é disciplinado. Frequentemente, ele se retirava para orar sozinho.
e cumpriu com propósito até o fim, e ele foi o nosso maior exemplo. Ele sabia o que fazia, o porquê fazia e para quem fazia. Então, quando nós paramos para fazer o jejum, nós temos que entender o que nós estamos fazendo, o porquê que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Então, fica essa palavra para mim, para você, para que nós possamos estar nos disciplinando quando nós nos propomos em orar, jejuar, examinar as Escrituras, buscarmos ao Senhor e nos achegarmos mais perto no entendimento do pensamento de Deus e da vontade dele para nós. Amém? Então, essa é a palavra desta manhã para as amadas, para o que o Senhor falou no meu coração. Deus as abençoe e vamos orar. Pai, quero te agradecer por mais esse momento que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. O seu filho amado é um grande exemplo para nós de disciplina, disciplina em te buscar, disciplina em cumprir a sua vontade, disciplina, vigilância em entender o seu propósito na nossa vida. Por isso, Pai amado, Pai querido, que nesse momento em que nós estivermos diante do Senhor, em jejum, em oração, em vigilância, que nós possamos sim, Senhor, nos aproximarmos mais intimamente, conhecermos os seus pensamentos, conhecermos a sua vontade, para que nós venhamos a cumprir conforme o Senhor deseja. Muitas vezes, Senhor, há situações ao nosso redor, na nossa rotina, que para nós parece importante preencher no nosso dia a dia, mas que na realidade só rouba o tempo de estarmos mais com o Senhor. Então, derrama sobre nós, se nós não tivermos a perseverança e a determinação e a persistência em estar diante do Senhor. Nos ajuda a administrar o nosso tempo com tudo que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia como rotina, para que nós possamos priorizar esse momento maravilhoso de estarmos diante do Senhor. E assim, Pai amado, nós confiamos em Ti, como está escrito em Isaías 26, e o Senhor nos conservará em paz diante do nosso firme propósito. E é por isso que eu te agradeço, Senhor. Confiamos em Ti, temos fé e lembramos através da Sua palavra que aqueles que confiam no Senhor e crer que o Senhor existe, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E assim eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa cada um que ouve essa mensagem, que nós possamos guardar no nosso coração e principalmente praticar como exemplo de Jesus. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.